Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Muito bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica Montenegro. Um ótimo dia a você. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. E falta pouco para a polêmica reforma do Código Florestal ser votada pelo Senado. Apesar do apelo de entidades ambientalistas para haver mais tempo na análise da proposta, o texto foi aprovado pelos senadores da Comissão de Meio Ambiente na última semana. O próximo passo agora é o plenário da Casa. Exatamente, Ana. E a expectativa é de que o plenário aprecie o novo Código Florestal já nesta semana. O repórter Adriano Faria, da Rádio Senado, acompanhou a votação do texto na Comissão de Meio Ambiente e traz pra gente um resumo da sessão que durou quase 6 horas, além de detalhar como ficou o projeto. Foram mais de 5 horas de reunião. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente tinham pela frente uma pauta de 77 destaques para a votação de emendas que poderiam mudar o texto aprovado na véspera, proposto pelo relator, Jorge Viana, senador do PT do Acre. A CMA aprovou 4 destaques que fizeram alterações pontuais no projeto do novo Código Florestal, conjunto de 85 artigos que atualiza as regras para o uso do solo no país, visando a preservação ambiental. As mudanças, no entanto, não mudaram a estrutura do acordo fechado entre o relator, o governo e senadores que representam os produtores rurais. Para o presidente da CMA, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, o resultado foi um texto equilibrado. É um código que afastou os radicais ruralistas, afastou os radicais ambientalistas, e é um código que representa a média da opinião do Congresso Nacional e, portanto, representa a média da opinião dos brasileiros. A Comissão de Meio Ambiente envia para o plenário do Senado um projeto com várias modificações em relação ao que foi aprovado pelas comissões anteriores. Entre as principais mudanças estão: quem desmatou a reserva legal depois de 22 de julho de 2008 terá que fazer a recuperação da área no prazo de 5 anos. O governo poderá converter em serviços ambientais as multas aplicadas aos produtores rurais que fizeram desmatamentos irregulares até julho de 2008. E uma parte específica sobre as cidades, com a determinação de que as novas expansões urbanas deverão reservar pelo menos 20 metros quadrados de área verde por habitante. No final, o relator Jorge Viana, emocionado, disse que o Senado melhorou a proposta aprovada há 5 meses pela Câmara. Eu queria, sinceramente, pedir a todos, aqueles que divergem num ponto ou no outro, se divergirem do relatório como um todo, que se pronuncie como tal. É legítimo, mas que respeite aquilo que a gente fez de bom nesse novo Código Florestal. Obrigado. Depois de concluir a votação, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o requerimento de urgência para que o projeto do novo Código Florestal fosse encaminhado imediatamente para o plenário. Da Rádio Senado, Adriano Faria. Além do clima tenso entre os senadores, a sessão foi marcada pelo protesto de ONGs ambientalistas. Os manifestantes acabaram retirados da sala da comissão. Em nota, o vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Assuero Veronês, elogiou o texto aprovado, afirmando que ele resolve a maioria dos problemas dos produtores rurais brasileiros. Dentre os pontos considerados positivos pela CNA estão a possibilidade de conversão das multas por desmatamento ilegal em pagamento por serviços ambientais, com base no Programa de Regularização Ambiental, além da manutenção de atividades produtivas em áreas com declividade entre 25 e 45 graus. Para o consultor ambiental Tasso Azevedo, integrante do movimento Floresta Faz a Diferença, foram deixados de lado destaques importantes, mas ele considera que boas emendas acabaram sendo acatadas, como a que consolida as áreas de preservação permanente, tentando impedir o desmatamento nessas unidades. Integrante do grupo técnico criado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para estudar o Código Florestal, o biólogo Ricardo Rodrigues classificou o texto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado como incoerente. Ele reconhece alguns avanços, mas avalia que a matéria deveria prever a recuperação de todo o passivo ambiental existente nas chamadas áreas consolidadas.
Ele tentou chegar no meio do caminho para as áreas consolidadas, que é o grande problema, consequentemente a anistia para as irregularidades, mas esse meio do caminho não existe, né? Já era uma incoerência do próprio relatório do Aldo Rebelo, que destaca a importância das áreas de preservação permanente para a questão dos recursos hídricos e pela questão de solo, e nos pontos seguintes coloca como essas áreas já foram degradadas e o uso está consolidado, então não precisa ser recuperado. E esse mesmo conceito foi feito pelo senador Jorge Viana, onde só parcialmente essa irregularidade deve ser recuperada. E é uma grande incoerência com quem efetivamente, ao longo da ocupação da sua propriedade, fez isso com uma consciência ambiental maior. Então, aquele que fez isso com uma consciência ambiental maior, preservando as matas ciliares, preservando as áreas naturais, deve estar assim, um idiota, né? Diante da possibilidade de o texto ser aprovado pelo Congresso, o integrante da SBPC espera que os problemas sejam sanados no momento da sanção da reforma pela presidente Dilma Rousseff. Ela até teria que fazer isso, porque se ele for votado e aprovado como está, o Brasil não consegue nem cumprir os compromissos que o Brasil já assumiu nos vários compromissos internacionais, como questão da conservação da biodiversidade, questão de redução de emissão de carbono. Instrumentos que nós temos para cumprimento desse compromisso são exatamente esses instrumentos que estão contidos no Código Florestal. E se eles forem amenizados, nós não temos como cumprir. Então, seria muito coerente da Dilma vetar isso até para que ela consiga cumprir os compromissos que ela já assumiu internacionalmente. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou um pedido de urgência para a votação da reforma do Código Florestal. Se o requerimento for acolhido, o texto pode ser votado pelo plenário do Senado já nesta semana.